Olá, estudiosos. É, Aproveitando aqui as gravações de alguns cursos, né, teóricos, e vou falar rapidinho sobre o que a banca FCC está exigindo nas últimas provas, tá? Bem rápido, porque o tempo aqui tá bem apertado. Assuntos exigidos nas últimas provas de FCC. É muito importante seguir essa ordem, tá? Eu já fiz proposital, né? Semântica, morfologia, e seguir essa regra, essa ordem que eu coloquei aí, porque um assunto depende de outro, tá? Então, se você seguir, é claro que a chance é bem maior de acertar as questões. Bom, quanto à semântica, o que está sendo pedido? Semântica, ambiguidade. Aí tem uma tirinha, né, uma charge. Que livro interessante. Blam. É um livro que prende o leitor. A ambiguidade no termo prender. O livro prende o leitor, né? Pode ser no sentido de chamar atenção ou como colocou aí, né? Tá, prendeu. Um texto, como sempre, né? Um trecho, um fragmento, organizar as coisas, fazer com que funcionem, levar uma empresa ao sucesso, mesmo em épocas de crise, sobretudo em épocas de crise, parecia-lhe um objetivo verdadeiramente arrebatador. O termo sublinhado pode ser substituído sem prejuízo para o sentido, sem prejuízo para o sentido, pode ser substituído por sedutor, porque são sinônimos de arrebatador, cativante, surpreendente, encantador e sedutor, tá? Então você encaixar uma palavra lá, não se esqueça de que sinônimos, né, são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Não são palavras iguais, são palavras parecidas. Elas pertencem ao mesmo campo semântico apenas. Tá bem? Está empregado em sentido figurado, a denotação e a conotação. Foi a gota d'água. Claro, né? Tem o texto, não coloquei o texto aqui, mas é só para você ter uma noção de como a banca está pedindo. Muito diferente de FCC, de FCC, muito diferente de Sebrasp, não tão diferente, tá? Um pouco diferente de FGV, né? Que a FGV ela judia um pouco mais. Então foi a gota d'água, foi empregado aí com o sentido de fator decisivo, né? Eu estava estudando para o concurso. Quando saiu o edital, foi a gota d'água, né? Fator decisivo. Bom, quanto à semântica, é isso. Substituir as palavras, encontrar ambiguidade, saber a diferença entre conotação e denotação. Classes gramaticais. Precisa saber todas as classes gramaticais, só que em prova de 2022 pediu aí para encontrar a. Não, para encontrar não, para saber a diferença entre uma preposição e um artigo. O que nós podemos resumir isso daqui como? A preposição liga palavras, liga termos, subordina termos e é invariável. O artigo acompanha o substantivo, né? E pode tanto definir como indefinir, né? Mas aí, no caso, é importante saber todas as classes gramaticais, sim. Claro, verbo faz parte das classes gramaticais. Os dois assuntos mais pedidos pela banca é pronome e verbo. São as duas classes gramaticais mais exigidas. Quanto a verbo, como é que está sendo pedido? Confere sentido hipotético, hipótese, ao enunciado o verbo sublinhado em um dia ele ainda ingressaria. Ingressaria, futuro do pretérito do indicativo. Eu estudaria, tu estudarias, ele ingressaria, que é o tempo condicional, né, que normalmente é usado junto com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, aqui no caso, pediu o valor hipotético, é uma hipótese também. Verifica-se a ocorrência de voz passiva. É importante lembrar que voz passiva, nós temos dois tipos. Nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Analítica, ser mais particípio, sintética, VTD mais C ou VTDI mais C. Resposta
O dinheiro da inscrição, ajuda de um sobrinho, foi usado verbo ser mais particípio para pagar a prestação. Então eu tenho voz passiva. O narrador relata alguns fatos ocorridos no passado. Um fato anterior, se liga aqui, olha. Um fato anterior a esse tempo passado. Um fato anterior ao tempo passado. Falou de fato anterior a tempo passado, você já procura o rarará, né? É o pretérito mais que perfeito do indicativo. Tornara, rarara. Verifica-se o emprego de voz passiva no trecho e dá-lhe vozes verbais. Voz passiva no texto. O prato foi servido, ser mais particípio. Transponha a oração para a voz passiva. Então, vozes verbais, tempos e modos, tá? Lembrar também de verbos vicários e verbos causativos, porque a banca gosta de pedir os verbos vicários. A análise sintática está seguindo o mesmo esqueminha das provas anteriores. O termo sublinhado que possui a mesma função sintática. Então, nós temos aqui mora uma devedora inadimplente. É óbvio que a banca irá colocar a oração na ordem indireta, né? Faço a pergunta ao verbo, quem mora? Uma devedora inadimplente mora aqui. Coloco sempre coloque a oração na ordem direta para não fazer bobagem, tá? Então eu sei que tem função de sujeito. Resposta: você é uma devedora inadimplente. Sujeito também. Aqui no caso eu tenho um sujeito, tenho verbo de ligação, né? E devedora inadimplente, predicativo do sujeito. A Fregueses Mais Antigos oferece, antes do menu, o Jornal do Dia facilitado. A sacanagem da banca é sempre a mesma. Começou aqui com uma preposição, então eu venho aqui, vou ao verbo oferece algo, o Jornal do Dia facilitado, objeto direto, a Fregueses Mais Antigos. Tá percebendo? A oração vai aparecer na ordem inversa. Vai aparecer na ordem inversa. A banca não vai colocar sujeito, verbo, objeto, ela não vai fazer isso. Não, nem pense. Mesma função sintática, objeto indireto. A dica, a preposição. A preposição está aqui. O termo sublinhado já começa com a preposição. A fregueses mais antigos. Então, função de objeto indireto. Resposta: se o Adelino faculta ao cliente dar palpites ao cozinheiro. Faculta a alguém, objeto indireto. Período composto, as mais pedidas, as coordenadas, né? Normalmente adversativas, conclusivas e aditivas. E as adverbiais, todas, muito importantes, são as causais e as consecutivas, né? Final também. E as orações reduzidas, as adjetivas, né, que cai como pontuação, ou a pontuação, se o pronome relativo tem uma pontuação antes, eu tenho uma adjetiva explicativa, se não tem pontuação, ela é restritiva, e precisa saber transformar a oração reduzida, né, precisa saber desenvolver a oração reduzida, que é a oração que possui um verbo na forma nominal, gerúndio, particípio, infinitivo. Então você vai ter que colocar o verbo, vai ter que conjugar o verbo e inserir uma conjunção ou um pronome relativo, tá? Então precisa saber desenvolver a oração reduzida. Período composto, como é que caiu? O champanhe que tinha comprado para celebrar com os vizinhos a sua entrada na universidade. O trecho sublinhado exprime uma ideia de finalidade. Para quê? Para celebrar. Finalidade. As conjunções todavia e contudo são coordenadas adversativas. Falei, coordenada sempre cai. E aí a reduzida. Vendo que ele não se manifestava, sua leal conviva interpelou. Sua leal conviva interpelou por quê? Porque via que ele não se manifestava. Veja que aqui nós temos, vendo que ele não se manifestava, nós temos uma oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio, vendo.
e às vezes você precisará desenvolver essa oração. Concordância. O verbo em negrito deve sua flexão ao termo sublinhado. Da cozinha veio a informação. Mais uma vez, a ordem inversa. A informação, sujeito, veio da cozinha. A forma verbal em negrito deve sua flexão ao termo sublinhado. E aí intervinha outra vozinha. Vozinha, outra vozinha intervinha. De novo, oração na ordem inversa. Regência, raramente pede regência separadamente, né? Porque a regência está em FCC, a regência ela vem ligada ao verbo e ao pronome relativo. Claro, tem regência nominal também, mas a regência nominal é quase sempre pedida como crase, né? O acento indicativo de crase. Voltando lá, se o verbo desistimos em aquele regime começado em janeiro, e de que desistimos, aquele esqueminha que nós estamos cansados de saber. Desistimos, não. O primeiro pronome relativo o quê? O pronome relativo retoma aquele regime começado em janeiro. Então retoma regime. Qual que é a ideia? O relativo retoma o regime e nós desistimos do regime. Então, essa preposição foi exigida antes do pronome relativo. Quem desiste, desiste de algo, né? Então, de que desistimos ou do qual desistimos, tanto faz. Se eu substituir pelo verbo renunciar, olha, sacanagem da banca. Se eu substituir pelo verbo renunciar, o termo sublinhado deve assumir a redação de ao qual, porque poderia ser que ou qual ou ao qual, porque o verbo renunciar, no sentido de negar ou recusar algo, ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Se indireto, ele pedirá a preposição a que ou ao qual. Né? Se for transitivo direto, tanto faz, as duas formas estão corretas. O que acontece aí é que a banca pediu com preposição e tem que tomar cuidado, né? Porque nós imaginamos, pela linguagem coloquial, se não prestar muita atenção em regência, que a banca gosta de judiar um pouco, você pensa em verbo transitivo direto, né? Quem recusa, recusa algo. Mas aqui no caso pediu como transitivo indireto e tem o mesmo sentido. Quanto à crase, aquele esqueminha de fazer a substituição, né, por uma palavra masculina, a maior parte das pessoas a quem se fizer a pergunta. Aqui não tem jeito, a quem se fizer a pergunta, eu já sei que antes de quem e antes de cujo não tem artigo. Se não tem artigo, é óbvio que não terá crase, né? A quem, eu já vou para a alternativa, já vou para a opção em que não tenha crase no primeiro A, que aí você já vai eliminando. Muito importante também, eliminar as descabidas. Ao atentar uma resposta, uma pessoa se enrolará não chegando a nenhuma definição. Nenhuma é pronome indefinido, não tem crase antes de pronome indefinido e exceção, antes de outra tem crase. Outra ou outras. Entregou o documento a outra. Entregou o documento ao outro, né? Então, substituiu, resultou em algo, tem crase. Antes de pronome indefinido não tem crase? Antes de outra, tem. A história é o que aconteceu há muito tempo, A com H, tempo decorrido, né? Não tem como esquecer desse detalhe. Pontuação. Verifica-se o emprego da vírgula para assinalar a elipse. Aí pede a pontuação junto com figuras de linguagem, né? A omissão de um verbo. Sou seu marido, retrucou ele, e você é minha mulher, mas eu sou cobrador profissional e você é devedora. Esta vírgula está no lugar do verbo. Lembrar que pontuação, ordem direta não tem, né? Não coloco pontuação. Sujeito, objeto direto, sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, sujeito, predicado sem pontuação. Tudo que vem entre vírgulas dá para retirar, pense na intercalação, né? Na inversão também. Bom, se eu ficar aqui, eu vou dar uma aula de 2 horas para você. E não é o caso, aqui eu só quero mostrar o que a banca está pedindo.
Coesão, coerência e reescrita de frases. Quem tem meus livros ou quem faz meus cursos já sabe que eu coloco tudo isso junto, né, para facilitar, porque isso aqui nada mais é do que um resumo. E como é que isso aqui está sendo pedido? Uma pessoa com conhecimento, com dignidade, uma pessoa que todos respeitarão. Coesão. Era uma bela geladeira com muitos dispositivos que ela mal conhecia. Os termos sublinhados referem-se à pessoa e a dispositivo. Uma pessoa a qual, substitua o relativo por o qual a qual. E com muitos dispositivos, que ela, com muitos dispositivos, os quais ela. Então retoma pessoa e retoma dispositivos. Olha que interessante, eu achei duas questões de 2022 no mesmo esquema. Isso aqui dá para você já matar rapidão. Retoma um termo mencionado anteriormente no texto, a palavra sublinhada. Gente, a banca está colocando artigo e está colocando preposição. Artigo e preposição não vai retomar termo. Não vai retomar. Não, não são elementos coesivos. Vestiu-se, foi até a loja. Como é que isso aqui vai retomar termo? Não tem jeito. Durante 2 noites não dormiu, fazendo a si própria. É impossível. Aconselhar a esquecer. Não tem jeito. Preposição e artigo não retoma termos. Enfim, dar de presente para o sobrinho que a ajudara. Esse a é pronome pessoal. Aí sim, claro, dentro de um texto, né? Porque aqui no comando está no texto, é que eu não coloquei o texto aqui. É só para você visualizar o raciocínio da banca. Para retomar, né, um termo mencionado anteriormente, eu preciso que esse a seja um pronome demonstrativo, no sentido de aquela, ou um pronome oblíquo, pessoal oblíquo, tá? Olha aí, outra, do mesmo estilo. Retoma um termo mencionado anteriormente no texto, a palavra sublinhada. De novo, para que tornar-lhe a morte? Artigo não retoma. O artigo está definindo aqui o substantivo morte. Antes de professor, meter a ombros a algumas. Isso aqui é uma preposição, não retoma. Sendo o único, o artigo não retoma, o grãozinho não retoma. Viu? Que maravilha! O último foi o tio que o deixou alguém, pronome pessoal. Então, resposta alternativa E, artigo e preposição não retomam termos. De novo, coesão textual, saberia Rubião que o nosso Quincas Borba trazia aquele grãozinho de sandice que um médico supôs achar-lhe. Esse que, primeiro que, grãozinho, o qual. Esse que retoma o grãozinho de sandice, o qual o médico supôs achar-lhe. O médico supôs achar o grãozinho de sandice, né? Supôs ao Quincas Borba. Machado de Assis, coisa linda. Supôs a alguém, substitua os pronomes que você vai encontrar coesão fácil. Empresas de cobrança usam técnicas abusivas como tornar a pública a dívida. Isso daqui perguntava qual a ideia, né? Que o como introduz aí no trecho. Claro que está se referindo a um exemplo. E é claro que na prova de FCC você tem que saber compreender, você tem que saber interpretar muito mais do que pensar em várias regronas gramaticais, né? Verifica-se, como é o caso de Fumark, verifica-se a supressão de um substantivo que pode ser inferido no contexto. Aqui você vai ter que encaixar lá o substantivo, mais ou menos como aconteceu lá na pontuação, na questão da elipse, né? Mas aqui está se referindo a substantivo. Caiu figuras de linguagem, quando cai, como é que pede? Pediu aí a personificação, né, que é uma característica humana que é dada a uma coisa, a um objeto. Né? Que livro interessante, é um livro que prende o leitor. Como é que o livro vai prender o leitor? O livro é um objeto. Quem prende, o policial prendeu o corrupto. Amém. Aí, no caso, eu tenho uma personificação, né? Uma qualidade de pessoa que foi dada a um objeto. Interpretação e compreensão textual, não há prova sem.
Diferença, importantíssimo saber a diferença entre compreender e interpretar. Quando você interpreta, você infere, você vai além. Quando você compreende, você vai pensar nesses dois ezinhos aqui, ó. Quando compreende, a ideia está explícita. Interpretar é inferir, tá? Então eu vou deduzir, eu vou além. A banca está pedindo muito a transposição do discurso direto para o discurso indireto ou vice-versa, tá? E um outro exemplo aí de comando de questão: o narrador dirige-se diretamente a seu leitor, né? Que é quando o narrador interpela, né? Machado de Assis também fazia muito isso. Bom, a FCC, como sempre, pegando textos literários, isso não é novidade. Aí eu fiz uma tabelinha, porque como está sendo muito pedido isso aqui, gente, eu já vi 2, 3 questões em uma mesma prova de discurso. Não, exagerei. 2 questões, 3 não. 2 questões de transposição para discurso direto, discurso indireto. Então eu fiz uma tabelinha aí. No discurso direto, eu uso as pessoas eu, nós e meu. No discurso indireto, ele, ela, eles, elas e seu. É claro, eu vou passar da primeira pessoa para a terceira pessoa. Então, já coloquei os tempos do indicativo, tempos do subjuntivo, tempos do imperativo, pontuação, as noções temporais. No discurso direto, eu falo hoje, no indireto, no dia anterior. Por exemplo, ontem, desculpa. Eu falo ontem no direto e no indireto no dia anterior. Então, por exemplo, eu disse ontem, eu disse ontem. Não, ninguém esquece exemplo, que eu estou pensando em outra coisa. Então, agora eu vou ficar devendo o exemplo. Eu disse, amanhã iremos ao show, né? Então, ela disse que no dia seguinte iriam ao show. Pronto, consegui dar um exemplo. Noções espaciais, muito importantes também. Aqui vira ali, aí vira lá, este vira ele, aquele, isto vira aquilo. Bom, é isso. O resuminho, e aí os meus livros indicados para a FCC. Eu fiz aqui um resuminho que, na realidade, né, eu perguntei lá no canal do Telegram, e aí vocês concordaram, né? E vocês querem o resumo do que está sendo pedido? Então, o resumo está aí. Eu espero que ajude. Vamos continuar aí com os nossos treinos, né? No Telegram eu acho que eu fiz até análise sintática só, tem muita coisa pela frente ainda. E vamos então, eu espero que tenha ajudado ao menos um pouquinho, porque foi corrido, mas foi de coração, tá bom? Beijo!